Queridos pasconeiros, queridas pasconeiras da Diocese de Nazaré, bem-vindos! Estamos aqui vivenciando mais uma Semana da Comunicação, a partir do 56º Dia Mundial das Comunicações. Como nos pede o Papa Francisco, escutar com os ouvidos do coração. É uma alegria, portanto, estarmos reunidos nessa vivência, nessa reflexão, nesta partilha de hoje. E para colaborar com a gente, temos aqui a presença dele, do nosso querido Padre Francisco Nascimento, coordenador diocesano de pastoral. Bem-vindo, Padre Pedro. Muito bom, Hudson, participar com você, com a PASCOM da nossa diocese, uma saudação ali aos nossos pasconeiros, né? A PASCOM tem prestado um relevante serviço na nossa pastoral nesse período de pandemia, mas não apenas na pandemia. A PASCOM é uma pastoral assim que tem uma penetração nas nossas comunidades muito boa e é acolhedora também. Então, é uma alegria poder participar dessa Semana das Comunicações, e mais ainda porque estamos neste período bonito da sinodalidade ou da organização, da preparação do sínodo na fase diocesana, uma experiência bela a gente está vivenciando. Então tem um longo caminho pela frente e a gente está aí para colaborar, participar, até porque na Semana das Comunicações a gente tem trabalhos, atividades a serem desenvolvidas em nível nacional, em nível regional, em nível diocesano, e tudo isso faz parte deste belo e grandioso processo que a PASCOM está aí desenvolvendo conosco. Então, é uma alegria estarmos juntos partilhando este momento. Isso. E nesse processo de escutar com os ouvidos do coração, vivenciamos a nossa etapa local do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade. Mas antes de qualquer coisa, o que é um sínodo? O que seria um sínodo, Padre Pedro? Olha, Hudson e meus amados, o sínodo a gente pode defini-lo como um caminho, um longo caminho. Ele foi retomado com esta expressão, com esta experiência a partir do Concílio Vaticano II. É mais um instrumento que a Igreja tem para viver esta comunhão. Então, o sínodo é uma grande e bela convocação e reunião feita pelo Santo Padre, pelo Papa. O sínodo ele pode ser mundial para toda a Igreja, mas também ele pode ser diocesano ou continental, mas sempre com esta dimensão de uma vivência de comunhão, de partilha fraterna, de acolhida, de escuta, para que o discernimento venha com uma maturidade mais expressiva e possa abranger ou atender melhor as diversas expectativas que a humanidade ou que os desafios apresentam para nós e que nós superemos. Então, o Papa Francisco, para este sínodo, ele convocou de modo especial, especialíssimo, podemos dizer, o mundo por inteiro, toda a Igreja, mas não apenas a Igreja Católica, para tomar parte deste caminho sinodal. Então, é um momento único da Igreja, privilegiado da Igreja. Tem diferença entre um sínodo e um concílio, entre o sínodo e uma assembleia, por exemplo, como a assembleia ou as assembleias acontecidas na América Latina e no Caribe e em outras assembleias que a gente conhece. Então, o sínodo trata de um problema tanto com universalidade como específico daquela região para onde o sínodo vai acontecer, ou ainda de algum tema específico, como foi o caso, anos atrás, da Amazônia, o sínodo para a Amazônia, o sínodo para a África, o sínodo para a América Latina. Então, tem este contexto de universalidade e de comunhão. Isso. O próximo Sínodo dos Bispos acontece no ano de 2023, portanto, próximo ano, em Roma. Mas, na verdade, ele já acontece desde o ano passado nas etapas diocesanas. E na nossa Diocese de Nazaré não é diferente. Em outubro do ano passado, nosso bispo, Dom Francisco Lucena, iniciou este processo sinodal aqui na nossa Diocese de Nazaré. Padre, como tem sido a etapa diocesana? Quais foram as etapas já vivenciadas? Em qual momento estamos? Como o senhor avalia o percurso
que nós fizemos até aqui? Você pergunta muita coisa, Hudson. É muita coisa numa pergunta só que você dá. Olha, primeiro, não aconteceu um sínodo diocesano, viu? É bom que fique claro. O sínodo, a sua etapa final de conclusão será em 2023, mas desde outubro passado que este processo de preparação para o sínodo e vivência já está acontecendo. Não é um sínodo diocesano, tem diferença. O processo que nós estamos fazendo é um processo de preparação, é um caminho para o sínodo. Então, o sínodo ele vai acontecer em 3 etapas. Nós temos a etapa diocesana, a primeira fase, vamos dizer como está lá no Vadimeco, que é o instrumento de trabalho inicial no caminho do sínodo. A fase ou a etapa continental, que será a segunda etapa, e a terceira etapa, que é a etapa conclusiva, então, do sínodo, aí sim, em novembro de 2023. Então, neste caminho, nós estamos aí num processo da vivência do sínodo diocesana, ou no caminho diocesano, na etapa diocesana, nesta fase, e já demos longos e belos passos aí, desde outubro que se trabalha neste caminho. Foi montada a equipe de acompanhamento do sínodo na diocese. Nós mantivemos o contato com a equipe nacional, CNBB nacional, que também acompanha o sínodo no país e em cada diocese. E daí recebemos um questionário de Roma para o processo, o caminho diocesano. 72 perguntas vieram para nós, recorda-se disso? Desde a Assembleia Paroquial e Regional do ano passado, que a gente já apresentou ali aquele questionário, já conversamos, falamos que sínodo, falamos da experiência do caminho que a gente vai fazer, falamos que o desejo do Papa neste ano é fazer este caminho com sinodalidade. O que é sinodalidade? É comunhão, caminhar juntos, todos na mesma direção, que o desejo e o intuito do Papa não está apenas em escutar a igreja para dentro, para dentro da igreja, mas num processo também de escuta para fora, escutar o mundo. O Papa, inclusive, tem uma expressão que ele diz: a vida inteira a igreja falou para o mundo, agora a igreja precisa escutar o mundo, ter o feedback. A igreja precisa escutar o mundo para acertar ainda mais nas suas ações evangelizadoras e na solução das problemáticas que surgem neste caminho. Então, a gente fez este caminho. Escutamos nas paróquias, aquele questionário, criou-se equipes nas paróquias, viu, Hudson e meus queridos? Equipes nas paróquias, se ouviu associações, se fez pesquisa dentro da igreja, com os movimentos, ou se ouviu as escolas, algumas comunidades paroquiais, escutou inclusive a justiça, foi a justiça, a promotoria pública, a advogados, outros, a professores, então tentamos escutar para fora. As igrejas evangélicas também foram ouvidas. A gente não estava ali para discutir religião. Inclusive, me recordo que, conversando com uma pessoa de Surubim, ela me dizia assim, que quando foi escutar o juiz com a promotora, a resposta perguntou: o que é que vocês dizem da igreja? O que é que vocês pensam da igreja? E a resposta foi a coisa mais simples do mundo, que de fato a gente já sabia essa expressão, mas nunca tinha escutado assim. A igreja para nós, padre, é uma ONG, é uma associação. E no olhar do mundo, no olhar jurídico, no olhar é assim mesmo. É assim mesmo. É um CNPJ, uma pessoa jurídica que precisa prestar conta daquilo tudo que está ali conforme a lei ordena que seja feito. Então, também escutamos assim. Escutamos ateus, pessoas que não acreditam em Deus em forma nenhuma.
de forma nenhuma. E a expressão, o que é que você acha da igreja? O que é que a igreja fala para o mundo? E a pessoa diz, bom, a igreja, ateu, a igreja tem um papel importante, porque ela censura, ela cuida, ela vigia, ela zela, de certa forma, mas é apenas uma igreja, é uma associação a mais. Então, veja aí. Assim também o Lions Club faz a mesma coisa, a maçonaria faz a mesma coisa, esta pessoa disse desta forma. Então, não significa, não estou dizendo que a igreja é igual a, mas a igreja é uma voz a mais para ser ouvida e dar Deus a fé, entregar a fé às pessoas. Então, é um belo caminho. Estamos numa fase de conclusão desta fase diocesana. Por isso, esta live de hoje tem uma importância dentro do caminho da PASCOM e do caminho da diocese. Então, estamos como que bem próximo do encerramento da fase diocesana. Já recebemos diversos relatórios paroquiais. As paróquias estão de acordo com as orientações da diocese e de Roma também, e da orientação da equipe nacional do sínodo, fazendo os seus relatórios e juntando um pouco mais. Chamamos isso a síntese das paróquias, chegando à síntese de cada região pastoral dentro da diocese, e aí vamos chegar numa síntese diocesana para, de fato, conclusão do sínodo ou da fase diocesana de preparação do sínodo mundial. Quando nós observamos a mensagem do Papa Francisco para este ano, para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, percebemos uma ligação direta com esse processo da escuta sinodal. E não é à toa, e não é em vão, até porque esse processo de escuta vai mais além também, e eu diria até que vem já de um processo que vem sendo percorrido quando o Papa Francisco nos oferece uma cultura de encontro, de ir onde as pessoas estão, como elas estão, e assim, a partir desse acompanhamento, desse discernimento, nós evangelizarmos. Quando ele propõe, Padre, escutar com os ouvidos do coração, através dos meios de comunicação, a gente pensa, nossa, a igreja se utiliza, nossas pastorais, movimentos de serviços, dos meios de comunicação para falar, para evangelizar. Como é esse processo de escuta a partir dos meios de comunicação? O senhor também tem uma vivência com os meios, apresenta há muitos anos já programa de rádio, interage na internet, pelas plataformas digitais. Então, como seria esse escutar com os corações, com os ouvidos do coração, a partir dos meios de comunicação hoje? Olha, Hudson e meus queridos, o Papa Francisco, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma visão de igreja, ele tem uma visão das pessoas, sabe? Olha que coisa, mundo, igreja e pessoas muito definidas. Então, o Papa, primeiro, ele abraça o sínodo, ele acolhe o sínodo como uma obra divina. O sínodo foi gerado no coração do Papa por Deus, pelo próprio Deus, porque jamais a gente poderia imaginar que o Papa Francisco, na idade que tem, poderia ou iria convocar um sínodo para a igreja, porque um sínodo é algo precioso. E um sínodo convocado nesta modalidade que ele convocou. A gente estava acostumado no passado aos diversos sínodos que aconteceram na história, mesmo os sínodos acontecidos nos continentes ou para os continentes, em que a igreja, o Papa, convocava as pessoas, os padres sinodais eram assim chamados, e apenas eles eram escutados ali. O Papa Francisco muda a legislação, inclusive, nesta convocação do sínodo. Ele faz o sínodo acontecer a partir das bases. O instrumento de trabalho veio de lá, mas veio para as bases trabalhar aquele instrumento. Então, já gera novidade aqui, já gera coisa nova. Então, o Papa foi o primeiro a absorver, a acolher no coração, na vida, na história,
o sínodo. Em seguida, o sínodo vem com um tema que, meu Deus do céu, sinodalidade, comunhão. Comunhão. Como é que a gente tem 2000 anos de caminhada de igreja e o Papa convoca um sínodo para falar sobre comunhão? E aí, eu diria, eu enxergo o grande segredo desta convocação do Papa aqui dentro, que é gerado no coração. Então, escutar com os ouvidos do coração é porque o coração é o lugar do sentimento, o coração é o lugar da sabedoria, o coração é o lugar da própria comunicação de Deus. Maria acolheu no coração, guardava no coração aquilo que ouvia de Deus. Então, ela guardava no coração, ela trazia no coração, ela escutava com o coração. Mais de 800 vezes a palavra coração, mais de 800 vezes, repito, a palavra coração aparece na Sagrada Escritura como este lugar da sabedoria, este lugar de encontro, este lugar da manifestação de Deus ali. Então, é preciso de fato escutar com o coração, porque do coração a gente tira os bons sentimentos, mas também do coração a gente tira os maus sentimentos. Então, por isso que é preciso escutar com o coração, fazer este caminho de experiência nova, de encontro com as pessoas, de encontro com a vida, de encontro com o mundo, fazer este caminho como um caminho de sabedoria, e de fato é. Então, eu creio que esta expressão do Papa na direção do sínodo, chamando os pasconeiros para escutar com os ouvidos do coração, ele está dizendo isso. Não podemos fazer uma comunicação, não podemos fazer um caminho de escuta apenas de faz de conta, né? Apenas de faz de conta. Como diz, entra no ouvido e sai no outro. Não, é preciso descer ao coração e fazer com que, ou deixar fazer com que esta comunicação seja verdadeira, transformadora, envolvente, seja uma comunicação aquela que Jesus, subindo ao céu, não nos abandonou, mas permaneceu conosco, nos levou com Ele para o mistério da Trindade. Então, escutemos com o coração. E o belo é que no programa de rádio que apresento diariamente, 2 programas por dia, a gente faz questão de falar de coração para coração. Me recordo que certa vez uma freira, uma irmã em Nazaré, na outra gestão em Nazaré, quando estava pároco em Nazaré da outra vez, a freira disse: Padre, como o senhor toca as pessoas na sua fala, na sua pregação, no programa de rádio, porque o senhor tira do coração, fala de coração para coração. Está vendo aí? Então é um caminho realmente, e precisa ser assim. Não basta tirar da cabeça, da razão, do racionalismo que a gente vive, não basta gerar conhecimentos ou sermos gerados no conhecimento, é preciso tirar do coração, porque é o grande tesouro que a gente tem, que tira coisas boas e ruins. Tire as boas, produza com elas, e as ruins tire e descarte. Comunicação e sinodalidade. 2 temas que parecem não convergir, mas tem tudo a ver. Nesse processo de escuta, estamos em constante comunicação, em constante diálogo, e o nosso processo sinodal a nível diocesano quer valorizar a comunicação, não é, Padre? Neste ano, refletindo, vivenciando mais uma semana da comunicação, queremos evidenciar isso, a importância da pastoral da comunicação nesse processo sinodal. Como relacionar 2 coisas, comunicação e sinodalidade? Comunicação é nada, meu filho, é nada. Olha, eu não sei se foi do seu tempo, mas muitos que vão nos acompanhar, nos assistir, ou que estão nos assistindo, né, vai lembrar de Chacrinhas. Chacrinhas era um grande comunicador dos meios de comunicação comerciais. Ele dizia que quem não se comunica se trubica. Quem não se comunica se trubica. Então, olha, a comunicação não é apenas o meio de comunicação que a gente utiliza para
evangelizar como a gente está fazendo hoje nesta live. Não. A comunicação é interna, a comunicação é em casa, a comunicação é uma família, os membros de uma família, a comunicação é diretor com os seus professores, todos com os seus alunos, com o mestre, discípulo, padre com os seus fiéis, bispo com os seus padres e com os fiéis. Quer dizer, a comunicação e a sinodalidade estão intrinsecamente, ligadas entre si, porque se correlacionam, é comunhão. Comunhão é a coisa mais natural e mais simples do mundo e que a gente está longe de vivenciá-la profundamente o quanto ela exige que seja vivenciada. Então, sinodalidade e caminhar juntos na mesma direção, comunicação, fazer, eu vou dizer uma palavra ensaiada para dizer aqui, é a pericorese, é o interrelacionamento entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se comunicam sem deixar de ser Pai, sem deixar de ser Filho, sem deixar de ser Espírito Santo, e esse relacionamento, interrelacionamento, é a comunhão, é a comunicação. Então, veja como esses dois temas estão correlacionados entre si. Então, a beleza da sinodalidade só acontecerá de verdade se a comunicação for completa. E quando a gente entende, a gente faz. E para que a gente entenda, é necessário uma boa comunicação. Tá vendo? Então, não dá para separar essas duas realidades, dizendo isto é um, isto é outro, e vamos caminhar separados. Não. Por isso que a pastoral da comunicação, a PASCOM, ela é tão necessária ser uma pastoral ativa, ser uma pastoral forte nas nossas comunidades. Não apenas para transmitir missas, para fazer alguns anúncios, algumas divulgações nas redes sociais, não. Eu vejo a pastoral da comunicação como algo maior, sabe? Que precisa estar dentro de todas as outras pastorais como um coração que oxigena, que anima, que encoraja, que tem uma palavra ali, outra aqui, está preocupado em fazer este grande organismo funcionar. Este grande organismo, que é a igreja paroquial, diocesana, é fazer funcionar. Não é apenas para dar notícia e comunicar. Não. Precisa ter este caminho aqui de interrelacionamento, gerar alteridade, respeito entre si, preocupar-se neste processo de formação para que a gente cresça na comunhão. E aí acontece uma boa PASCOM, uma boa pastoral da comunicação. É justamente a natureza transversal da pastoral da comunicação que valoriza e que potencializa a sinodalidade das nossas comunidades eclesiais missionárias. Quando nos apropriamos dos meios de comunicação, seja eles de quais tipos forem, para valorizar a nossa missão individual das pastorais, movimentos, serviços, nós promovemos a comunhão, e uma comunhão em espírito de sinodalidade. É essa caminhada que nós vivemos hoje na igreja e já vem desde o seu princípio, da sua natureza própria de igreja, continua hoje e, se Deus quiser, permanecerá. Com certeza, e por isso que é tão necessária essas assembleias, esses encontros, estas formações que acontecem, esta pesquisa que foi feita, são elementos constitutivos deste caminho. Então, creio eu que o grande passo que foi dado agora com este caminho do sínodo que nós estamos percorrendo, Hudson, é exatamente esta descoberta, que nós fazemos parte de um mesmo organismo, ou como Jesus mesmo disse, de uma mesma videira, onde Jesus é o tronco. E para que este tronco vitalize todos os seus ramos, é preciso estar ligado a ele. Então, olha a visão de comunhão que Jesus tem. Olha a visão de comunicação que Jesus passa. Ele, o modelo de todo comunicador. Voltemos ao tema deste ano, escutar com os ouvidos do coração. Olha o Papa Francisco, que descoberta ele está fazendo e revelando para nós. Escutar com os ouvidos do coração, não com um faz de conta. Um desses passos, um desses elementos a ser vivenciado como sinal da nossa experiência sinodal, vai acontecer no próximo dia 5 de junho deste ano de 2022.
que também é um momento forte, vivo desta caminhada. E eu deixa para o Senhor falar um pouco deste momento, deixar o convite e a animação para que os nossos pasconeiros e pasconeiras vivenciem e incentivem nossos irmãos e irmãs a participarem também. É um belo, ou será um belo momento, um grande e extraordinário momento. No dia 5 de junho, vamos falar logo, fazendo este convite, insistentemente, e você, pasconeiro, divulgue isso aí na Pascom Paroquial. No dia 5 de junho próximo, estaremos celebrando o Pentecostes, o dia da igreja. Ali a igreja é publicada, tornada pública, viu? Mas na descida do Espírito Santo. E me recordo que nas ordenações que aconteceram recentemente na Catedral, dos 4 sacerdotes, Dom Francisco Lucena terminava a ordenação ou a celebração eucarística dizendo assim: vai ser um momento único, depois de mais de 2 anos de distanciamento, de pandemia, de sacrifícios, voltamos a nos encontrar em grande estilo, em grande multidão. Convocamos insistentemente as paróquias, dizia Dom Francisco, estou parafraseando, insistentemente as paróquias, movimentos, serviços, associações, capelas, comunidades, a paróquia em si como rede de comunidades. E aí ele citava uma lista de movimentos e pastorais. Convidamos, insistindo nesse convite, para que estejamos juntos em Nazaré, na sede da Diocese, a Igreja Mãe, para celebrarmos este acontecimento, este dia de Pentecostes. Um dia de revitalização, de revigoramento, de adornamento, de afervorar mesmo o nosso caminho sinodal. Então, é o dia da igreja. Não é o dia de grupinhos A, B ou C, não. É o dia de toda a igreja. Como servidora do Evangelho de Jesus, estarmos ali reunidos. Todos os padres, seminaristas, diáconos, religiosas, o bispo diocesano, estaremos ali juntos com o povo de Deus para celebrar este momento, expressão de sinodalidade. Pentecostes como expressão de sinodalidade, de comunhão. Então, estaremos acolhendo vocês, povo de Deus, na igreja de Santa Teresinha, na entrada de Nazaré, às 15 horas, 15h30, já com o trio elétrico ali aguardando. E às 16 horas sairemos em caminhada para o pátio da Catedral, a Praça da Catedral, quando teremos então a celebração da Santa Missa com grande estilo, com a graça de Deus e a presença de vocês todos. Não deixe de vir, porque quem não vier vai perder com toda certeza uma grande e bela expressão de comunhão e sinodalidade de vivência de igreja. Lembro, nesta celebração estaremos encerrando a pesquisa diocesana que foi feita. Cada paróquia, com o seu pároco e um representante da paróquia, trará o resultado, a síntese da escuta paroquial para entregar ao bispo como um gesto de comunhão e da escuta que foi feita. Trará impresso, é claro que a gente trará impresso para entregar ao bispo como sinal da sua paróquia ali presente, tomando parte nesta comunhão. Venha, celebre, participe, estaremos todos juntos neste grande momento de igreja. É assim o nosso convite. Insistentemente, dia de Pentecostes, 5 de junho, a partir das 3 horas da tarde. E assim, com esse convite mais que especial, nós encerramos este momento com vocês hoje, queridos pasconeiros, queridas pasconeiras. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu interesse neste material, que seguirá disponível para as nossas comunidades. Compartilhem, enviem para nossos agentes de pastoral, para nossos irmãos e irmãs, para que nós possamos viver esse estilo pastoral de cercania, como o Papa Francisco nos convida, de proximidade. E assim queremos nós, e aqui estamos, estar próximos de vocês, não só na Semana da Comunicação, mas durante o ano inteiro. Como nos pede o Papa Francisco,
escutar com os ouvidos do coração. E que Deus abençoe. Isso. E Deus abençoe. Isso, mas nossos pasconeiros, parabéns. Mas para encerrar, nada melhor do que a sua bênção especial e afetuosa para eles. Pois que Deus abençoe, torne fecundo o seu ministério, o seu serviço e cada vez mais lhe dê encanto pela Pascom e pela evangelização dos povos, não somente, mas dos povos. Que o Senhor abençoe e torne concreto o nosso projeto de evangelização. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.